você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, Record Rondônia. Muito bom dia, você de casa ligadinho na nossa programação. Vamos lá, mais uma temática. Nosso programa sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. Todo sábado a gente traz novos especialistas, trazemos novos temas e levamos informações importantes, então, para você que nos acompanha fielmente pela telinha da SIC e também pelo YouTube, né? Vamos lá a mais um programa, porque a gente vai falar hoje da apneia do sono. Que a apneia obstrutiva do sono é um distúrbio que afeta milhares de pessoas e pode causar sérios prejuízos à saúde se não for tratada corretamente. Com a rotina acelerada, o estresse do dia a dia, muitas vezes nós não damos conta dos sinais desse problema que pode sim comprometer a qualidade de vida e também a nossa saúde. Mas como que eu vou identificar a apneia obstrutiva do sono? Quais são as consequências? Como tratá-la? Para nos ajudar a entender essas questões, a gente convidou o Dr. Fabrício Souza, que é cirurgião bucomaxilofacial e que é muito bem-vindo aqui mais uma vez no nosso programa. Tudo bem, doutor? Bom dia. Vamos sentar para a gente poder conversar, falar um pouquinho dessa temática que incomoda muita gente, é mais comum do que a gente imagina e as pessoas acabam até normalizando, mas traz sim malefícios à saúde, à qualidade de vida. O que é a apneia obstrutiva do sono e como que ela vai afetar então a nossa saúde? Bom, a apneia ela é quando a gente para de respirar mais do que 10 segundos. Por exemplo, a gente faz a apneia dentro da piscina, né? Então, no sono é quando a gente para de respirar por uma obstrução, normalmente é a língua que causa isso, ou aquela campainha que tem lá no final da nossa garganta, que a gente chama de úvula. Essas duas estruturas podem fechar a nossa via aérea, que é o espaço por onde a gente respira. E aí, isso acontece enquanto a gente está dormindo e a gente não percebe. Mas a apneia não é o ronco, necessariamente. Não. O ronco, ele é vamos colocar, uma manifestação sonora, quando o ar está passando por um espaço muito fechado, que deveria ser mais aberto. E aí, quando o ar passa e faz com que a nossa campainha vibre, isso gera esse barulho, gera o barulho do ronco. Ele é a representação sonora de que algo está errado. Mas então toda pessoa que tem apneia, consequentemente, ela vai roncar. Ronca, só que quem tem ronco não consequentemente tem apneia. Nem sempre tem apneia. E como que vai afetar de fato o funcionamento do nosso corpo ou são mais questões de qualidade de vida? Não, afeta sim, porque é assim, ó. A maneira correta de quando a gente está dormindo, quando a gente inspira, né, a gente puxa oxigênio, a gente está alimentando nossas células com oxigênio. E quando a gente expira, a gente está jogando gás carbônico para fora. Isso acontece sem a gente perceber durante o dia e durante o sono. Esse é o correto. Quem tem apneia passa muito tempo, várias vezes durante a noite, sem respirar e sem oxigênio. Eu já tive pacientes que fizeram, por exemplo, polissonografia, que é o exame que que confirma a apneia e gradua a apneia do sono, que durante o exame dele, a saturação de oxigênio dele caiu para 40%, por exemplo. Aqui está passando um vídeo, volta ele um pouquinho, produção, por favor, no começo. Coloca ele do começo de novo, novamente. Que no vídeo está mostrando que, primeiro, o paciente, quando ele ronca, é quando essa campainha em cima da língua dele vibra quando o ar passa. Ó. Isso aí é o ronco. Deve ser a primeira manifestação que a gente desconfia da apneia. E aí está mostrando quando o paciente, de fato, para de respirar. Quando fecha ali é quando ele para de respirar. Quando fecha o espaço. E esse aparelhinho que está sendo colocado no nariz do paciente é o CPAP. É uma das formas de tratamento da apneia do sono. Que aí o CPAP, o que ele faz? Essa máscara que está no rosto do paciente tem um sensor e ela percebe quando o paciente parou de respirar. Se o paciente parou de respirar, o ventilador, a máquina, joga oxigênio com pressão positiva para dentro da via aérea dele. Então abre o espaço para ele respirar. Quem são as pessoas ali que têm uma tendência a desenvolver a apneia do sono? Quais são os fatores de risco que aumentam? O maior fator de risco para desenvolvimento dessa doença é a obesidade. Quanto mais obesa a pessoa, mais peso ela tem aqui na região cervical. Vai obstruir. E vai obstruir. Além disso, a presença de tecido gorduroso
deixa a gente mais inflamado. E isso aumenta o fechamento da via aérea, facilita o fechamento. A gente chama de colapsibilidade da via aérea. Então, o maior fator de risco é a obesidade. Porém, assim, quem usa medicamento para dormir facilita o relaxamento da musculatura, então o paciente pode ter apneia. Abuso de álcool, o álcool também faz relaxamento da via aérea. Tabagismo é um outro fator de risco. Idade acima de 50 anos. Mulher na menopausa também é um fator de risco, porque o estrogênio protege a mulher, nesse sentido, o estrogênio ele dá mais tônus muscular. Quando a musculatura fica mais relaxada, tende a fazer a apneia do sono. E os pacientes que têm alterações faciais, principalmente a micrognatia. Pacientes que têm a mandíbula pequena, mandíbula posicionada para trás, tendem mais a ter apneia também. A longo prazo, doutor, a apneia do sono pode, de repente, interferir em problemas cardiovasculares, em situações até mais graves? Sim. Se ela não for tratada, ela pode desenvolver doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, tem histórico de AVC, arritmia cardíaca, tem até morte súbita por causa de apneia, disfunção sexual. Isso tudo é consequência da falta de oxigenação adequada de forma crônica. Porque quem tem apneia e não trata, quem é solteiro, por exemplo, que não tem ninguém do lado para falar que você ronca, você não vai saber. Que a pessoa que faz apneia, ela não dorme direito, porque ela não está respirando direito, ela acorda no outro dia cansado, mas ela não sabe o que está acontecendo. Não tem ninguém para apontar para ela. Que ela começa a dormir, ela começa a roncar e aí para de respirar. Quando a gente para de respirar, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele percebe isso. E ele nos acorda, porque ele percebe que está faltando oxigênio e que está sobrando gás carbônico. Aí ele nos acorda, só que a pessoa acorda, é um micro despertar que ela não tem consciência disso, mas ela volta a dormir, porque ela está cansada. Ela está cansada por causa do dia que ela trabalhou e ela está cansada por causa do sono que ela não tem, que não é reparador. Então esse ciclo fica se repetindo. Uma bola de neve. Uma bola de neve. E aí você imagina, você sem oxigênio durante muito tempo, sem saber, isso vai trazer prejuízo, porque a falta de oxigênio vai lesar todos os órgãos do nosso corpo. Quais outros tratamentos para a apneia do sono? Você vai conhecer depois do intervalo, que é bem rapidinho. Então, você de casa, não saia daí. De volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre a apneia do sono e como as cirurgias, como o cirurgião bucomaxilofacial pode te ajudar nessas questões. Como que funciona o tratamento, o diagnóstico? Então, hoje estamos recebendo o Dr. Fabrício Bucomaxilofacial, Fabrício Souza, está aí nas redes sociais, esclarecendo a temática, falando um pouquinho do tema e hoje aqui conosco também no nosso programa, falando sobre a apneia do sono. Doutor, você mencionou, até apresentou ali um tratamento, uma possibilidade de tratamento da apneia. Que outras possibilidades de tratamento a gente tem? Bom, elas são várias e algumas até se complementam, né? Por exemplo, como eu falei que o principal fator de risco é a obesidade, logicamente perder peso, né, pode ser uma forma de tratar. Vamos supor que o paciente é obeso e ele tem os maxilares bem posicionados. Esse paciente, se ele perder peso, ele vai parar de roncar. Vários pacientes que eu já atendi, na consulta, eles falavam, olha, quando eu estava mais magro, eu não roncava, ou então eu roncava menos do que eu estou roncando agora. Então, assim, atividade física, alimentação balanceada, né, uma mudança de estilo de vida, que na medicina é chamada de MEV, é uma forma de tratamento. Outra forma de tratamento, posição de dormir. Tem gente que ronca só quando está de barriga para cima. Por quê? Porque a língua cai. Quem dorme com a barriga para cima, a língua, quando relaxa, ela cai e fecha a via aérea. Se virar de lado, é uma forma de tratamento. Talvez não seja definitivo, mas é um paliativo. Existem aparelhos do dentista que projetam a mandíbula para frente. Quando projeta a mandíbula para frente, vai abrir espaço atrás da língua, o paciente vai respirar melhor. Isso é uma forma também de tratamento. Os otorrinolaringologistas, né, fazem cirurgias no nariz para desvio de septo, para hipertrofia de corneto, ou aquela, o pessoal chama de carne crescida, adenoide, né, lá atrás do nariz. Também é uma forma de tratamento.
temos o CPAP, que é aquela máscara que a gente viu no vídeo, que não deixa o paciente ficar sem respirar. Ela percebe quando a pessoa parou de respirar, ela percebe quando parou de passar oxigênio, aí ela manda com pressão positiva para abrir a via aérea e o paciente não ficar sem respirar. Também é uma forma de tratamento. E temos a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que reposiciona os maxilares. Quando a gente faz esse reposicionamento, eu acho que tem até um vídeo aí, produção. Quando a gente faz esse reposicionamento, a gente consegue aumentar o espaço da via aérea, aumentar o espaço atrás do nariz e atrás da língua, e o paciente consegue respirar melhor. Aí está mostrando um paciente que tem um espaço pequeno e do lado um paciente depois da cirurgia. O paciente, quando precisa, utiliza o aparelho para poder posicionar os dentes e a gente movimentar os ossos dessa forma. Quando a gente faz isso, a gente está puxando a língua para frente, está puxando os tecidos lá da garganta para frente. Isso faz com que o paciente aumente o espaço para respirar e é imediato. O paciente, no outro dia, quando ele acorda da cirurgia, ele já fala, eu estou respirando diferente. Tem um paciente que operou comigo tem uns 8 meses atrás. Quando eu fui passar a visita no outro dia no hospital nele, a primeira coisa que ele falou quando eu entrei no quarto, esse paciente que colocou aí agora, quando eu fui passar a visita nele no outro dia para dar alta, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, Fabrício, eu nunca tinha sentido o ar passar atrás do meu nariz e atrás da minha língua. Quando eu puxo o ar, eu sinto que ele está passando lá atrás. Eu nunca tinha sentido isso. Já valeu o resultado da cirurgia. E em alguns casos, né, como você mencionou, que são várias possibilidades, vai depender muito do caso. Em alguns casos vão ser situações até associadas, porque um paciente que vai lá e faz uma cirurgia como essa, uma ortognática, para uma correção, ele é uma pessoa que tem que cuidar também da alimentação, porque se ele em determinado momento da vida chegar a um sobrepeso, uma obesidade, ele, por mais que tenha corrigido a questão estrutural, ele vai desenvolver ali novamente, mas por uma questão de excesso mesmo de tecido, né? Eu tenho uma paciente que ela está em preparo para fazer a cirurgia, que ela chegou para mim no começo com 133 quilos. Eu não posso só me preocupar com a cirurgia. Ela tem indicação da cirurgia, a mandíbula dela é pequena. Eu não posso só me preocupar com a cirurgia. Eu não posso só falar para ela assim, olha, vamos fazer a cirurgia que eu vou resolver a tua apneia. Tá, mas e o contexto, né? Então, encaminhei ela para nutricionista, para educador físico. Ela deve estar com 10 meses que está em preparo, ela já perdeu 15 quilos. Está super feliz, porque conseguiu, nunca tinha feito isso, nunca tinha sido feito exercício regular, cuidado da alimentação e está super satisfeita com a vida dela agora, né? Então, realmente, tem todo um contexto. Outra coisa, a gente também não pode falar assim para o paciente, ó, eu nunca mais vou roncar. Depende. Se você fizer a cirurgia, a gente vai aumentar o espaço da tua via aérea. Mas se você ganhar muito peso, eu não posso garantir que você nunca mais vai roncar. Porque tudo depende do tônus, da musculatura, depende do peso que você vai ganhar, mas que a gente ganhou espaço, sim. Você mencionou, por exemplo, as mulheres com a questão da menopausa. E mulheres que fazem a cirurgia ortognática, por exemplo, para a correção da apneia do sono, quando numa idade mais avançada, quando entram na menopausa, podem novamente ter a apneia do sono? Podem. Mas assim, se a gente... acho que eu trouxe uma imagem aí, produção, que mostra a tomografia do paciente antes dele fazer a cirurgia e depois de ele fazer a cirurgia. Lá mostra o quanto que se ganha desse espaço. Dependendo do tamanho desse espaço que se ganha, e a gente não pode abusar nesse movimento dos maxilares, porque senão eu deixo o paciente com uma face estranha, né? Eu tenho que também alinhar. Isso mesmo, ó. Aí a gente consegue perceber o quanto que o paciente, quanto que mudou. Esse que está pintado em laranja, em rosa, mostra o espaço que ele tinha para respirar antes e o espaço que ele fica para respirar depois. Não há como, a não ser que ganhe muito peso, não há como esse espaço se fechar e a pessoa voltar a ter a apneia. Na onda dos corpos atléticos, né, do fisiculturismo, muita gente buscando também a questão da qualidade de vida, da atividade física e recorrendo às questões hormonais, aos tratamentos hormonais ali para melhora de desempenho. Isso pode afetar também, doutora, atrapalhar de alguma forma, influenciar diretamente na apneia do sono, não só para as mulheres, já que você disse que o hormônio está bastante ligado, mas para os homens também? Olha, eu não sou endocrinologista, né? Para poder te dizer assim com propriedade, não é minha área de estudo, mas assim,
tudo que é de mais ou de menos vai, de alguma forma, afetar a gente, né? Mas assim, uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um homem, um fisiculturista ou alguém que usa muito anabolizante, né? Normalmente, esses pacientes têm o tônus muscular mais rígido, vamos dizer assim, né? Então, eles tendem a ter menos, né? Ele tende a não roncar. Agora, se é um paciente que usa anabolizante e tem alteração facial, por exemplo, a micrognatia, ele pode não roncar agora enquanto ele usa o anabolizante. Mas se ele deixar de usar, talvez ele vai roncar, porque o tônus muscular dele vai mudar. E aí vai ficar flácido, e aí ele pode começar a roncar. Então tá tudo ligado à questão de tônus muscular. Isso. Não só o tônus muscular, mas assim, tônus muscular, posicionamento dos ossos, da língua, né? É uma conjunção de fatores. Tanto é que a cirurgia ortognática, por exemplo, não é a única opção de tratamento. Eu tenho pacientes que foram consultar comigo que hoje usam CPAP, por exemplo, e se adaptaram. Tem paciente que não tinha indicação de cirurgia e eu indiquei o CPAP. Tem paciente que se adapta, tem paciente que não se adapta, né? Nós temos uma outra cirurgia chamada uvulopalatoplastia, associada com a mentoplastia, que é uma cirurgia, eu acho que tem foto aí também, que a gente altera a anatomia da campainha, da úvula, que é aquela campainha que fica lá atrás da garganta. Ela é uma causadora de apneia. Então, quando a gente muda essa anatomia, o paciente também consegue respirar melhor, porque a gente associa essa uvulopalatoplastia com a mentoplastia, que é puxar o queixo para frente. Então, isso faz com que o paciente respire melhor. Outra opção de tratamento que existe, que é uma coisa no Brasil ainda não é tão falado, é estimulação de um nervo da língua. Isso faz o tônus muscular ficar mais rígido e o paciente também respirar melhor. Muito bem, a gente vai fazer uma pausinha rápida mais uma vez aqui no nosso programa, mas ainda não acabou. Então você de casa, não saia daí. Muito bem, de volta com o nosso programa hoje falando sobre a apneia do sono. O quanto que uma cirurgia, o quanto um bucomaxilofacial pode ajudar você numa situação como essa. São inúmeros os tratamentos, as possibilidades. Então estamos conversando hoje com o Dr. Fabrício Souza, que é especialista do assunto, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre a apneia do sono. Doutor, para a apneia do sono, em que momento seria interessante buscar ali uma cirurgia, um tratamento definitivo? Tem uma idade específica? A partir de que idade começa a se manifestar a apneia do sono? Até criança pode ter apneia do sono, para você ter uma ideia. Só que a cirurgia ortognática, por exemplo, ela só pode ser feita após ser terminado o nosso crescimento ósseo, né? Então, ali a partir de 18, 19 anos. Tem pacientes, às vezes, que termina o crescimento um pouco antes, você pode fazer antes. Agora, quando é o momento de fazer a cirurgia, é indicado que o paciente sempre tente algum tratamento não cirúrgico antes. Por exemplo, CPAP, o aparelho que protrui a mandíbula, né, tratamentos não cirúrgicos. Só que, por exemplo, não é todo mundo que se adapta ao CPAP. E aí o paciente quer uma opção mais definitiva. Entra em cena a cirurgia ortognática. Então, e os critérios para fazer, então, a cirurgia ortognática? São pacientes que têm apneia do sono e que têm alteração na face que justifica a cirurgia. Por exemplo, a apneia não vai justificar? Não, só a apneia não. Se o paciente tem a face, a gente chama de birretrusa, às vezes o maxilar superior também é posicionado para trás. Se a gente identifica que esse paciente tem a face birretrusa, a gente indica a cirurgia para ele. Confirmou que ele tem apneia e ele tem alteração na face que justifica a cirurgia, a gente indica a cirurgia para o paciente. Porque se ele tem uma face normal, vamos dizer assim, e eu avançar o maxilar dele, você concorda comigo que eu vou deixar a boca dele assim, ó? Né? Não vai ficar legal. A apneia do sono, a apneia obstrutiva e a central do sono, qual é a relação? Na verdade, elas não têm relação, elas são diferentes. A obstrutiva, que é a maior parte dos pacientes, é quando o paciente tem alguma obstrução. Por exemplo, a língua. O paciente tem a mandíbula pequena, a língua está para trás, ela vai fechar. A central é quando o paciente tem algum problema neurológico que o cérebro não envia informação para a gente respirar. E o paciente não respira porque quem comanda tudo é o cérebro.
Então, a apneia central é quando não tem essa comunicação do cérebro com a nossa musculatura respiratória. O paciente tem algum defeito neurológico. Mas aí o efeito é o mesmo, são semelhantes. Aí e como as vocês consequências. conseguem diagnosticar as diferentes possibilidades? É através da polissonografia. É esse exame que vai dar a resposta para a gente. A polissonografia é um estudo do sono, onde o paciente dorme num laboratório do sono. E nesse exame são medidos vários parâmetros. Quantas vezes o paciente parou de respirar, qual que é a altura do ronco dele, se o coração dele mudou, o batimento cardíaco, se a saturação dele mudou, quantas vezes ele despertou. E aí, juntando todas essas respostas, lá também diz se o paciente teve a parada respiratória por causa de obstrução ou por causa de apneia central. E lá vai dizer pra gente. Então, normalmente esse é um exame que você solicita para fechamento desse diagnóstico. Isso. O diagnóstico, ele quase que dá pra gente diagnosticar de forma clínica. Quando a gente fala de forma clínica, é sem exame. Conversando com o paciente. Ali do Isso. paciente. Só que para bater o martelo e graduar, porque a apneia do sono ela é dividida em 3 níveis, né? Leve, moderada e grave. A cirurgia, por exemplo, ela é indicada para paciente que tem moderada e grave. A leve, muitas vezes o paciente trata sem cirurgia. Doutor, já que são tantas possibilidades de tratamento e inclusive diferentes especialistas podem atuar nessa área, e aí? Estou em casa, estou percebendo que o marido não está roncando, ou eu estou percebendo que eu não estou dormindo bem. Qual seria o meu primeiro passo? Em quem eu vou buscar esse socorro, esse auxílio? Bom, você pode consultar ou com o dentista, bucomaxilo, ou o ortodontista, né, que é o especialista de aparelho. Aqui em Porto Velho nós temos alguns ortodontistas que fazem esse tipo de aparelho, como o Dr. Luiz Fernando Rosa, por exemplo. Ou pode consultar o otorrino, laringologista. Ele também é um especialista que cuida dessa parte. O otorrino vai ver se o nariz, se a garganta tem alguma estrutura que está causando. Se não tiver, ele vai encaminhar ou para o ortodontista ou para o bucomaxilo. E assim, o paciente vai rodar dentro das especialidades. O endocrinologista também é um especialista que pode ver esse lado. O próprio cardiologista, porque tem muito paciente que tem hipertensão, por exemplo, que tem obesidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca que a apneia do sono, ela é causa de pressão alta, para se ter uma ideia. Então, tratou a apneia do paciente, tratou a pressão alta. Então, o próprio cardiologista é um profissional que o paciente pode buscar, por exemplo. No caso de crianças que passaram por algum tipo de tratamento da apneia do sono, na vida adulta isso pode voltar? Pode, porque, por exemplo, vamos supor que a criança, a adenoide da criança é muito grande. A criança vai ter dificuldade respiratória. Aí ela tratou a adenoide com o otorrino quando era criança. Só que no desenvolver da face dela, ela não desenvolveu a mandíbula de forma adequada. Se a mandíbula ficou para trás, ela pode voltar a roncar. E esse desenvolvimento vai ser ali só por volta do fim da maturação óssea. Da juventude, início ali da casa dos 20, tudo mais, pós-adolescência. Isso. Então, de repente, ela pode ter que passar por diferentes processos. Pode. E aí a gente volta também naquela questão também de qualidade de vida, que se é uma pessoa que não se cuida, não tem ali hábitos que vão ser benéficos, né? Se ela desenvolver ali um sobrepeso ou uma obesidade, ela também pode obter ali uma apneia do sono. Com certeza. Mais mulheres ou mais homens, doutor? Bom, atualmente é dito na literatura que são mais homens do que mulheres. Tanto que o próprio sexo masculino já é fator de risco. Então são mais homens do que mulheres. Então, homens, acendam a luzinha, prestem atenção, ouçam as mulheres, as companheiras, se houve ali uma queixa, tente encarar de uma forma mais leve, porque de repente você pode, assim, estar passando por um problema, né? Tá passando pela apneia do sono. E a gente está encerrando por aqui hoje a nossa conversa com o Dr. Fabrício Souza, que é cirurgião bucomaxilofacial. Queria agradecer muito sua participação aqui com a gente, viu, doutor? O bate-papo realmente foi muito enriquecedor, muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar desse tema que faz parte da minha área e eu gosto tanto. E estou à disposição aí para o que precisarem. Um abraço.
Aí a gente colocou inclusive as redes sociais do doutor, tem todos os contatos, todos os caminhos para você encontrá-lo. Espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje. Sábado que vem a gente está de volta. Então você de casa, ótimo final de semana. Tchau.